Bom, ser mulher não me torna melhor ou pior, né? Eu acho que o que importa é o quanto a gente se empenha em ser mais humano, né? Em se tornar humano, porque a humanidade é uma construção cultural, né? Ela não é natureza, ela é uma construção cultural. E aí quando você vê que a violência contra as crianças ela se dá mais pela mulher, a violência doméstica, né, contra as crianças é feita pela própria mãe, né, então a gente tem que questionar essas verdades, né, ditas definitivas em cima de família, de maternidade, vários valores que estão aí. E que se você for ver mesmo, não existe, é uma construção cultural, ninguém nasce mãe. O instinto de sobrevivência é um instinto da natureza, não é da cultura. O instinto de sobrevivência, ele não nos torna humanos, né? Porque os animais, as feras são especialistas no instinto de sobrevivência. E também, vamos dizer, pensar, né, o raciocínio também não é o que nos torna humanos nesse sentido, porque quantos discursos existem para justificar um monte de atrocidades, não é isso? Então essa coisa de que ser mulher ela é mais preservadora nesse sentido, não é, ela também comete muitas violências, como o pai é capaz de estuprar uma filha, né, muitas vezes com consentimento, com omissão da mulher, né. Então, eu acho que o que interessa mesmo, na verdade, é essa coisa de a gente construir uma humanidade na gente. Isso é uma construção mesmo, né? Que a gente, a cada momento, tem que estar empenhado nisso. Isso é cultural. É a evolução, né, da humanidade seria essa busca do que é, né? O que é ser humano, na verdade, né? Qual é essa busca? Onde que a gente quer chegar, né? Na possibilidade de se construir éticas, né? Éticas de convivência, de aceitação, de compreensão, de solidariedade. Eu acho que isso é que importa mesmo. Então, ser mulher para mim é simplesmente uma construção de maternidade, né? Que eu adoro, tenho 4 filhos, 7 netos, então a coisa da fertilidade, isso é o que me cabe, né, como mulher, seria assim, povoar o mundo um pouco, de repente, trazer novos seres. Agora tem uma coisa que eu acho interessante da mitologia, que eu adoro mitologia, que é esse mito da Hera e dos Zeus, né, que houve uma discussão entre eles viviam brigando, inclusive, esse casal, como a maioria, né, quem teria mais prazer no amor, né? A Hera dizia que era o homem e os Zeus dizia que era a mulher. E aí eles foram consultar o Tiresias, que já tinha passado pelos 2 estados, já tinha sido homem, já tinha sido mulher, e ele disse que a mulher tem 10 vezes mais prazer do que o homem. E a Hera, não sei porquê, ficou furiosa com ele e o cegou, né? Tiresias ficou cego porque ele disse que a mulher tem mais prazer do que o homem. Eu, no lugar dela, ia ficar super feliz, né? Não ia jamais cegar esse homem. Bom, meu processo de criação, ele se dá de várias formas. Eu não consigo até muito separar esse momento de outros. Eu acho que todo o tempo eu estou envolvida nesse processo. Às vezes eu estou fazendo uma comida ali, enquanto eu estou preparando aquela criação, que é uma comida, eu posso estar tendo uma ideia de alguma coisa para escrever, de algum poema, de alguma letra. Quando eu estou num ônibus, por exemplo, eu estou ouvindo as pessoas, eu estou observando, né? Que eu trabalho, a minha matéria-prima é o ser humano, então ele me interessa sobre vários aspectos. Então eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando, eu fico olhando assim, que vida será que aquela pessoa tem. Então, todo o tempo eu acho que eu estou trabalhando, eu acho que não existe uma hora assim. Agora, tem momentos em que aquele momento em que aquilo tem que ser escrito, né? Aquele momento em que para mim sempre foi uma coisa muito terapêutica, é uma terapia. Escrever para mim, ler e escrever é uma terapia. Então, por exemplo, Essa Mulher, que é uma
uma letra que depois a Joyce fez a música, enfim. E a Elis Regina gravou, e foi o nome do disco dela, inclusive. Foi num dia que eu estava super estressada, com 2 crianças, assim, pequenas, né? Já tinha 4 filhos, mas Juliana e Gabriel pequenos, Danilo, que era meu marido na época, viajando em excursão, e eu só... Naquela hora da noite, assim, a casa ficou silenciosa, aí eu sentei e escrevi essa mulher. E aí depois virou uma música e tal, virou... Meu menino, por exemplo, que o Milton Nascimento gravou, no Clube da Esquina 2, foi um bilhete que eu deixei para o Danilo e ele depois musicou. Enfim, escrever prosa, né? Hoje em dia eu estou escrevendo mais, e estou lendo, eu leio, para escrever eu preciso ler. Então, às vezes, coisas que não tem nada a ver com o que eu vou escrever, mas aquela energia da palavra, a energia de uma outra pessoa ali, me estimula, me dá uma... Eu entro no processo de criação que, de repente, eu percebo até, em todos os escritos, eu percebo aquela pessoa que produziu aquele texto, eu percebo a energia dela. Às vezes eu estou lendo de noite, assim, na cama e lendo um autor, sei lá, Spinoza, um autor muito antigo, mas eu sinto, o Sartre, mais recente, eu sinto a presença dele, física, como se ele estivesse ali do meu lado. Então isso, a criação é uma coisa viva, né? Ela não morre nunca, aquela pessoa continua viva para mim. Então, eu acho que a criação é o estado natural, né, da gente. A gente não nasceu para ficar apertando o botão, a gente não nasceu para ficar numa linha de montagem, a gente não nasceu para fazer um trabalho mecânico, né? Todos nós nascemos com um dom, e esse dom é um dom sempre da criação. Só que, infelizmente, no sistema que a gente vive, na sociedade que a gente vive, as pessoas não podem exercê-lo. Então, eu dou graças a Deus de poder ter tido essa opção, quer dizer, ter opção que também tem um custo alto, evidentemente, né? A liberdade tem um preço muito alto, é uma conquista também. Então, eu ter conseguido fazer da minha vida, ter essa liberdade, vamos dizer assim, de fazer o que eu gosto, o que eu quero, e pensar o que eu quiser, escrever o que eu quiser e falar do que eu quiser, eu acho isso... Nossa, é um privilégio, né? Mas é também uma coisa que eu escolhi, foi uma opção que eu fiz na vida. E criar é você participar, né, do ato, né, fundador de tudo, né? Que a gente não sabe se é Deus, o que é, mas a gente nasceu para ser Deus, não nasceu para ser escravo. A música foi um presente, né, na minha vida, porque eu não sei tocar instrumento, eu não sei cantar, eu só sei escrever. E aí, quando pintou essa possibilidade de fazer letra de música, né, foi uma nova forma de trabalhar, né, que foi interessante descobrir como é que se faz uma letra para uma música que já está pronta, né? E você ficar ouvindo, deixar aquela música entrar em você e você perceber o que o autor da música queria dizer, né? Você tem que buscar, né, as palavras que já estão naquela música, naquela melodia. Ou então o contrário, se eu faço a letra primeiro, o músico, o compositor, ele vai então buscar a melodia que já tem naquela palavra. E a música me deu a possibilidade também de ir a muitos lugares, porque ela leva a minha palavra a muitos lugares, né? E meu trabalho é muito introspectivo, né? Um trabalho que eu faço sozinha, depende só de um lápis e um papel. E na verdade, quando alguém grava, canta, vai para um show, vai tocar no rádio, tocar na televisão, enfim, ela vai chegar a lugares que antes eu não imaginava. Então, a música é um presente mesmo para mim, os meus parceiros, os intérpretes, a sorte que eu tive com ótimos intérpretes e ótimos parceiros, isso é muito bom.